Entrevista do dia. Bom, o procedimento de parto por cesárea no Brasil tem apresentado um crescimento assustador nas últimas décadas, segundo a pesquisa Nascer no Brasil. Dados de 1970 mostram que a taxa de cesárea era de 14,6%, ascendendo aí para 32% em 1980. Nos hospitais vinculados ao INAMPS, isso na época, em 2000 o número atingiu 38% e 10 anos depois, 2010, 52%, um número que só vem aumentando. E para falar sobre isso, sobre qual é o parto ideal, a gente conversa agora com a doutora médica ginecologista Andressa Moulin. Doutora, muito bom dia, prazer recebê-la aqui mais uma vez no Jornal Sou Capixaba. Bom dia a todos. A gente até assusta aí, vendo a quantidade, vendo esses dados, né? Será que a mulher hoje ela está fugindo da dor, doutora? O parto normal é a maneira mais natural para dar à luz, mas muitas mulheres têm medo da dor. Então é muito importante que a mulher faça o pré-natal, que ela e o médico saibam se existe algo que impeça o parto normal, como alguma infecção, alterações do bebê, por exemplo. Mas se estiver tudo bem com a mãe e com o bebê, não existe contraindicação para o parto normal. Basta deixar a natureza agir. Isso é importante, né? Porque são tantos mitos, né? Um deles que a gente ouve muito, doutora Andressa, as pessoas falam que querem um parto normal porque tem medo do enforcamento do cordão umbilical, do bebê ficar enforcado no cordão. Como é que a gente sabe se há realmente esse perigo? É muito comum isso acontecer? É muito comum. 1/3 dos partos que a gente faz, o bebê tem um cordãozinho envolto na cabecinha, e isso não é contraindicação de forma alguma do parto normal. Então, de cada 3 mulheres que a gente faz o parto, uma tem um cordãozinho em volta do pescoço. E é muito simples, o neném sai a cabecinha primeiro, a gente desenrola o cordão e ele nasce tranquilamente, sem nenhum problema. Então, tem como a gente saber se esse cordão enrolado no nenenzinho, ele vai provocar uma dificuldade do parto. Tem como pela ausculta do neném, se o coração do nenenzinho está com batimento baixo, aí sim a gente indicaria uma cesárea. Mas não por isso, não é indicação de cesárea o cordão enrolado no nenenzinho. E dificilmente é uma surpresa esse cordão ir parar aí no pescoço do neném? É a movimentação do neném, né? Então ele movimenta na barriga, faz com que o cordãozinho vire nele, né? Mas isso não tem problema nenhum no parto, não atrapalha a gente. E aí tem aqueles mitos, né? Vamos lá nos mitos mais uma vez. O pessoal fala, eu não quero parto normal porque deixa a vagina muito larga. Isso é verdade? Até tem senhoras que até fazem algum tipo de cirurgia no final da vida. Uhum. A vagina é muito elástica, então ela está preparada para o parto. Muitas mulheres tiveram vários partos normais ou não assistidos, podem ter maior tendência à rotura do períneo, o períneo romper, que deixa uma sensação de frouxidão, distopia, o útero, a bexiga cai, que às vezes se exterioriza pela vagina, dá incontinência urinária, só que isso não é observado em partos bem assistidos. Então, quando a gente assiste bem o parto, isso anula, né? A mulher não fica larga, o parto normal pode mudar a estática pélvica, mas não quer dizer que para pior. Tem mulheres que sentiam dor durante a relação sexual e depois do parto isso melhora. Então, é individual, cada mulher sofre de um jeito pelo parto, né? E aí você falou essa questão muito importante da assistência no parto, essa orientação, o momento de fazer a força, o momento de... Tudo deve ser orientado pelo obstetra, a posição da mulher, ela de pé, ela consegue fazer mais força, consegue com o nenenzinho ajude a descer, então tudo bem orientado, muito bem assistido, né? Isso que é importante, é o natural, né? É o natural. E aí muita gente, para tentar reduzir essas taxas tão altas de cesárea, tem optado para fazer um parto normal com algum tipo de anestesia, né, na região ali da vagina. Sim, isso existe? Como é que é feito? A gente faz anestesia local, existem alguns tipos de anestesia para o parto normal. Anestesia local, né, da episiotomia, às vezes a gente precisa realizar o corte. Hoje, cada vez menos a gente realiza esse corte na vagina. Existe anestesia peridural, que a grávida fica com toda a movimentação, mas a sensibilidade fica diminuída. Isso também ajuda a ter maior número de parto normal, com que a mulher suporte mais. Agora, o psicológico da mulher influencia muito, né?
ela está preparada, saber que o trabalho de parto pode durar, o primeiro trabalho de parto de 12 a 18 horas é importante. Ela está preparada para aquela dor, preparada para sentir todo o seu corpo, né, para um trabalho de parto. A mulher querer é importante para ela conseguir ter um parto normal. Você falou dessa questão psicológica, que é muito importante. O pré-natal, esse conhecimento, estudar a gravidez, ler, vivenciar a gravidez, é importante aí para um bom parto? É indispensável. O pré-natal é indispensável. Você perguntar ao seu obstetra todas as suas dúvidas, você sanar dúvidas, estar orientado a tudo que pode vir a acontecer, o que é um trabalho de parto, quando é a hora de ir para o hospital, não ir para o hospital muito cedo, né? Uma dor a cada 5 minutos, você tem que esperar para chegar ao hospital, para você já estar em fase de dilatação, para não ser uma coisa muito sofrida. Então, isso tudo é orientado no pré-natal. O médico, a cada consulta, vai orientando. A partir do 9º mês, as consultas são semanais, então, qualquer dúvida você pode ir perguntando ao seu obstetra. E isso também facilita um parto normal tranquilo. Essa questão da paciência, então. Sim, claro. O preparo emocional e físico, né? O paciente deve sempre, nunca ficar também sedentária, uma caminhada, hidroginástica, tudo isso ajuda a pelve, a preparação, né? Porque parece que a sensação que a gente tem é que existem mais histórias negativas do que positivas. Sim, é porque né? todo mundo só conta o negativo, né, parece. Então, assim, buscar pessoas que tiveram partos normais tranquilos, né, que se prepararam para isso também é fundamental. O parto normal pode ser, é claro que dolorido, mas muito prazeroso. A mulher sentiu o nenenzinho, depois que ele nasce a gente coloca em cima do abdômen da mulher, né, então é um contato físico muito importante. O parto normal diminui a infecção, diminui hematoma, sangramento, o risco de ter que tirar o útero. Então, o parto normal é mais fisiológico. A cesárea foi uma cirurgia que foi inventada para quem não pode ter o parto normal e não o contrário, né? Então, a mulher nasce preparada para o parto normal. Se houver alguma intercorrência, aí sim é que deve se realizar a cesárea, não o contrário, né? É muito importante, é normal, né? É normal. Tem uma pergunta aqui, final 84. Ó, bom dia, eu fiz 2 cesáreas em 1 ano. E hoje sinto ardência na cesárea. A minha amiga teve 7 filhos, todos normais. Sim. E hoje ela está. Tá difícil eu entender aqui, pera só um momento. Fiz assim do nada. Ela tem aquele problema de períneo, né? Que a gente acabou de falar, entendi. Então ela fez 2 cesáreas e sente ardência. E a amiga dela teve 7 filhos de parto normais, né? Todos partos normais. E ela tem esse problema de períneo, né? Então, cada um teve uma vivência diferente. Tem paciente que teve 2 cesáreas e não teve esse problema. E tem paciente que teve parto normal e não tem problema de períneo. Então, assim, é individual, tem que ter uma assistência individual para cada parto. 2 cesáreas em 1 ano é muito complicado, né? É difícil mesmo. Você acha que o ideal seria quanto tempo de espaço? Não tem um intervalo mínimo, não, mas normalmente a gente indica 2 anos de intervalo entre um parto e outro, para haver a recuperação completa, né, do útero, da parede abdominal, porque é uma cirurgia, né? São cortadas várias estruturas, precisa de ser dado pontos, então é uma cirurgia. Tem todo um cuidado com uma cirurgia. Você fica sem se alimentar, a recuperação é muito devagar também para alguns casos, né? Então, também individual, tem paciente que se recupera muito rápido. Mas você está numa pós-cirúrgico, uma hora que você não deveria estar, né? Que é a hora de você cuidar do seu nenenzinho, que ele depende de você, precisa levantar, amamentar, trocar fralda. Então, é claro que tem ajuda, mas é claro que mãe, né, quer cuidar, quer estar perto. Quer estar perto. Quer então, sentir mais o neném, um pouco, né? Até a questão de dar o mamar é mais difícil, É mais né? difícil, sim, com uma cirurgia, com uma coisa que dói, né? É mais complicado. Vamos ter uma outra pergunta aqui no WhatsApp. Final 6278. Acho que a gente citou no início da entrevista, mas vamos reforçar aí para a ouvinte. Ela também não disse o nome dela. E o parto com pressão alta? Como é que faz, doutora? Sim, é possível o parto normal com uma pressão alterada, mas sempre sob supervisão rigorosa do obstetra. A qualquer indício de qualquer alteração deve haver intervenção, né?
Então, assim, tudo bem visto, assistido, não tem problema. Não tem Uma problema. paciente, tem que ter esse controle. sim, né? com certeza. Não é contraindicação de parto normal a hipertensão. Às vezes, quando a pressão aumenta muito e aí dificulta um pouco, mas tudo bem assistido, dá para acontecer sim. Importante, então. Mas, então, se você falou essa questão do tempo ideal, 2 anos, né? E qual é o máximo de cesárea que uma mulher pode fazer? Existe um número máximo? Não existe um número máximo. Também é individual. Uma paciente que pode ter passado por 5 cesáreas e a anatomia está sem distorção. Agora, tem paciente que tem na segunda cesárea já tem uma distorção da anatomia. Isso dificulta, pode ocorrer lesão de bexiga, lesão intestinal, lesão no útero. Então, por ser um procedimento cirúrgico, por ver corte, quanto mais você faz, mais riscos você tem. Então, assim, aumenta risco de hematoma, de sangramento, de infecção. Então, não seria ideal muitas cesáreas, né? Mas, assim, quantas cesáreas, aí individualmente. Cada pessoa tem um organismo diferenciado. Pessoal, popularmente o pessoal diz, o útero tá fino demais. Pois né? Tem um fundinho de verdade. Tem sim. Às vezes está muito debilitado, muitos cortes, então dificulta um pouquinho. O tamanho da criança, doutora? Meu filho no ultrassom deu quase 5 quilos. E aí? Como é que é o tamanho da criança? 5 quilos é a indicação de cesariana. A partir de 4,5 quilos a gente já indica cesariana independente, né? Não tem assim, a gente não força um parto normal, vamos dizer assim, né? O que o povo fala. Entre 4 quilos e 4,5 quilos depende da estática da mãe, né, da estrutura, mães que já tiveram muitos filhos. Se ela está com boa passagem. Isso daí depende, é individual também. Mas toda mulher tem possibilidade de ter parto normal. Muita mulher chega pra gente, doutora, meu médico falou que eu não tenho passagem. Isso daí é difícil, porque só tem como a gente saber se a mulher não tem passagem se ela foi provocada a um parto normal, se ela passou por isso, se ela teve dilatação, se o neném não desceu, se teve parada de progressão. Então é difícil quando a gente taxa uma mulher que não tem passagem. Então a mulher já fica triste, não tenho passagem. Não é assim, né? Depende do parto, depende da hora, cada parto é um parto, cada neném é um neném. Às vezes não conseguiu no parto anterior, porque o neném estava com uma posição difícil, não encaixou direito. Então, assim, é individual. Toda vez tem que ser avaliado de novo. Não pode taxar que não tem passagem. Cada parto é um parto Cada também. Parto é um parto. A mesma mulher pode ter parto diferente, né? Com certeza. Uma cesárea anterior, porque o neném estava sentado, né? Aí a próxima já pode ser normal, nada não tem problema nenhum. Não, de jeito nenhum. Pode ter um parto normal seguido de uma cesárea. O pessoal fala que é perigoso, não. porque foi cortado. A partir da segunda cesárea, a gente já tem um pouquinho de medo por causa do rompimento do útero, medo por causa disso, porque já foi cortado mais de uma vez. Mas uma cesárea prévia não contraindica o parto normal. E essa questão do esperar demais. Tem mulheres que acabam fazendo a cesárea antes mesmo de sentir o tampão, da bolsa estourar, tudo, antes de sentir a própria dor do parto, acaba fazendo uma cesárea mesmo. O ideal é esperar, doutora? O ideal é esperar. Isso não é recomendado, que se faça uma cesárea letiva, assim, sem nenhuma sinal do neném, né? O ideal é que mesmo que se tenha que ser uma cesárea, que espere o trabalho de parto, que espere o sinal que eu popularmente falado, né? A saída do tampão mucoso. Então, assim, é ideal que o neném dê sinal pra gente que ele está pronto para nascer. Uma cesárea letiva nunca é marcada antes das 39 semanas. Se a gravidez foi normal, se não teve nenhum problema, pelo menos 39, 40 semanas, que deve se marcar, né? Porque aí a gente tem certeza que o neném vai sofrer menos com a adaptação aqui fora, vai estar mais bem orientado para nascer, né? Bem preparado para nascer. E isso é muito importante, aqueles sinais assim, do inchaço demais na perna, nas mãos, mas a mulher sem dor. Mas é um sinal que o neném está quase indo ou não? Não. Tem mulheres que têm inchaços, mas não tem... A gravidez inteira. A gravidez inteira. O inchaço, o que preocupa o obstetra é a pressão alta. Então, assim, mulher inchada com pressão alta é vigilância extrema. Não pode deixar passar, não. Tem que ser olhada, tem que ser vista, acompanhada no pré-natal. Adorei o bate-papo, doutora Andressa. Então, só para a gente encerrar,
A mulher, então, tem que viver esse momento, tem que fazer o pré-natal direitinho. Não é possível deixar tomar as vacinas direitinho. Tem a medicação também que é passada pelo médico. Sim, tem que se preparar para esse momento tão especial. Não é ir no pré-natal na primeira consulta, depois com 5 meses, depois com 9 meses. É uma consulta mensal, tem que ser visto exames, tem que ser acompanhado, tem que ser vista a pressão, pesado, medido. Então, é acompanhamento mesmo. Quando se acompanha, é muito difícil de se dar algo errado. É importante, é essencial o pré-natal. Tá ok, doutora, muito obrigada pela entrevista. Tenho certeza que a gente volta a se falar aqui no Jornal Sul Capixaba.